Oi, eu sou Marina Oliveira e esse é o Cinematicamente Falando. E hoje eu estou aqui para falar sobre a série Para Sempre da Netflix. Que eu já vou dizer logo que eu gostei bastante, mas antes de falar mais sobre a série, eu gostaria de pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, me seguir nas outras redes sociais e assistir esse vídeo até o final. É isso, vamos pro vídeo. A série retrata um romance entre dois adolescentes, o Justin e a Keisha. Ambos estudaram juntos na época do fundamental e se reencontraram agora no ensino médio em uma festa que a melhor amiga da Keisha estava dando. Ficou estranho, né? Em uma festa da melhor amiga da Keisha e que o Josh foi de penetra. Logo de cara, essa casualidade desperta sentimentos de ambos os lados. E os dois começam uma relação de idas e vindas. E a série fica basicamente retratando os motivos dos vários términos que eles tiveram. Esses motivos variam entre desentendimentos, medo, problemas de confiança causados por traumas passados, relações familiares complicadas e também uma relação complicada consigo mesmo, tá? Então são vários fatores. Ainda assim, ambos lutam para ficar juntos em nome desse amor, apesar de infelizmente não dar muito certo no final. O casal passa por várias reviravoltas ao longo da série. E o primeiro grande problema entre eles é o fato dela ter tido um vídeo íntimo vazado com um ex. E é graças a esse vídeo, e acredito que também ao TDAH do Justin, que os dois acabam tendo um mal entendido e acontece o primeiro afastamento. Esse vídeo íntimo que é vazado tem um peso muito grande e é bastante retratado ao longo da série. E falando um pouco sobre isso, eu acho que ele é muito bem retratado, para ser sincera. O medo da Keisha de falar com a mãe é muito grande. E eu entendo ela, porque eu imagino aos 16 anos passando por uma situação dessas, ou até, tipo, vi algumas amigas minhas nessa idade engravidando, e eu sou uma pessoa que eu me coloco muito no lugar dos outros. E eu imagino muito com muita facilidade. Então, sempre que eu me colocava nesse lugar, eu só conseguia pensar que, pra mim, só teria duas possibilidades. Ou eu tiraria minha própria vida, ou os meus pais fariam isso por mim. E eu não tô nem exagerando, sabe? Tipo, principalmente o meu pai. Eu sempre vi ele nesse lugar de pessoa que, se esse tipo de coisa acontecesse comigo, eu seria expulsa de casa ou algo nesse sentido. Então eu acho que a minha ansiedade ia ser tão grande que talvez antes mesmo de saber qual seria a reação deles, eu tiraria minha própria vida, sabe? Eu acho que eu não suportaria isso, porque de fato a minha relação com os meus pais sempre foi muito complicada, muito minada com muitas questões, sabe? Sempre foi muito. Meus pais sempre foram muito rígidos e eu não podia ter nenhum tipo de diálogo com eles em relação a absolutamente nada que acontecia na minha vida. Então, eu acho que isso acontece um pouco com a Kisha, porque ela mesma fala que a mãe dela ficava botando pressão de que ela não podia ter relações sexuais e que não era pra ela fazer isso e que não sei o quê. E eu acho que isso acabou minando tanto a relação das duas que fez com que a Kisha não conseguisse falar sobre o problema dela, sabe? Além disso, vem também a pressão dela ser a menina inteligente, a menina incrível, perfeita, que não erra, e ela chegar pra mãe dela e tirar essa ilusão de filha perfeita que nunca erraria, eu acho que faz com que a própria Kisha tenha medo de errar, sabe? E no caso dela, de ser pega no erro, né, também. Enfim, eu acho que tem essa questão, tem todas essas questões. Eu acho que une o fato da mãe dela não dar liberdade para que elas tenham conversas, para que elas consigam dialogar sobre as coisas. E também o fato dela ser vista nesse lugar de perfeição. O que eu me coloco um pouco também nesse lugar de que eu queria ser vista como. Eu era sempre vista como a
filha perfeita, a filha que obedece, a filha que sempre faz tudo que todo mundo manda, e isso meio que me colocou também num lugar de sempre de obedecer e nunca ser a pessoa que questiona, a pessoa que vai contra o que os outros dizem. Então, eu acho que isso tem muito a ver também, sabe? Então, eu acho que toda essa construção e todo o desenrolar é sutil, na minha opinião, não precisou ser dito. Ai, eu me acho a filha perfeita e por isso eu tinha medo de te decepcionar. Não é dito com essas palavras, mas a gente entende quando ela fala que, ai, eu não queria te decepcionar, nananã. E isso qualquer pessoa pensaria, mas quando a gente vê a construção da personagem, a gente vê que ela sempre foi a filha perfeita, que sempre teve as melhores notas, que namorava com um cara perfeito, que vivia, que nunca deu dor de cabeça pros pais. Quando a gente vê a construção da personagem e ela falando que não queria decepcionar, a gente une esses fatores e eu acho que acaba construindo a personagem e não precisa ser dito. É algo que não precisa ser dito, mas que a gente entende. A gente infere isso, né? Enfim, eu amei essa construção dos personagens, de todos os personagens, pra ser sincera. Praticamente todos os personagens eu gostei muito da construção deles. Por mais que alguns eu não goste ou que eu não concorde, eu gostei muito da construção de cada um deles. Uma construção que também é muito bem feita e que também não precisa ser reforçada o tempo todo é o fato do Justin ter TDAH. Isso é mostrado lá no início da série, mas a gente não precisa que fique sendo reforçado o tempo todo. Só vai ser falado isso muito depois, sabe? Não é algo que ficam repetindo excessivamente, né? A gente vê como o TDAH dele atrapalha a vida acadêmica e como encontrar a Keisha faz com que ele mude isso, porque ele acaba tendo uma motivação para estudar, né? A motivação é estar com ela. Então, para ele passar um tempo com ela, ele precisa fazer as atividades dele, ele precisa ter toda a agenda dele correta para que a mãe dele deixe ele ver a namorada. Ainda falando da mãe dele, eu gosto muito da personagem. Eu acho que ela é muito bem construída. Eu entendo muitos dos medos que ela tem, apesar de não concordar com a forma que ela trata o Justin, mas eu entendo. Eu super entendo. Eu não concordo porque eu acho que ela acaba sufocando, digamos, ele de certa forma, sabe? Mas eu entendo que é um sentimento de mãe, de querer proteger, né? Por exemplo, quando o Justin e a Keisha se afastam pela primeira vez, ela vê o filhinho dela que foi machucado, pensando em voltar com a Keisha, né? E quando ele pensa em voltar com ela, a mãe fica tipo, não dá, não, incabível uma situação dessa, sabe? E eu entendo o lado dela. Ela tava com medo dele se machucar. Só que aí entra o pai, que é o meu personagem, assim, favorito, disparado, tá? É o meu personagem favorito da série. E ele fala, mas ele precisa se machucar. Ele precisa aprender por ele mesmo. Naquele momento que o pai do Justin fala aquilo, eu penso, é isso. É isso. O cara sabe que ele criou o filho pro mundo e que não dá pra você colocar o seu filho numa redoma de vidro e impedir que ele tenha qualquer sentimento negativo. É impossível fazer isso, sabe? Então, quando ele aceita que o filho dele ele vai se machucar em algum momento e ele precisa se machucar, sabe? Pra ele entender as dores da vida e também pra amadurecer, né? É cachorro latindo, é moto andando, isso tudo 1h da manhã, quase 1h da manhã, faltam 9 minutos pra 1h da manhã. E a cachorro latindo e moto passando, gente, pelo amor de Deus. Ai, ai. Até me perdi. Então o pai dele, ele entende que ele não pode proteger o Justin de tudo e que ele precisa ter as próprias experiências dele, né? E eu acho que é por isso que eu gosto tanto do pai dele, sabe? Ele é realmente, assim, o ideal, né? Ele é o ideal. Mas quando você é pai, quando você é mãe, eu imagino que, por mais que você queira ser assim, você acaba sendo um pouco mais como a mãe do Justin, né? Que
tenta proteger ele de todas as formas possíveis. Outro momento que a gente vê, né, é o momento quando o Justin, ele vai ver a Keisha no meio da noite. E a mãe dele fica muito preocupada, porque ele vai pegar o carro à noite e ele pode ser parado pela polícia e aquela situação deixa ela muito angustiada. E o pai dele fala, não, filho, vai lá. Vai lá. E eu acho muito justo isso, porque um dia, quando ele não estiver mais na casa dos pais, ele vai ter que dirigir o carro dele sozinho. Ele vai precisar andar à noite com o carro dele. Ele vai precisar fazer esse tipo de coisa. Ele vai precisar sair, ele vai precisar quebrar essas regras em algum momento da vida dele. E esse preparo que o pai dele dá de vai lá, filho, você precisa ir, pena, e o cachorro não para de latir, meu Deus. Eu acho que eu nem sei o que eu tava falando mais, que esse cachorro me desconcentrou completamente, meu Deus. Quando o pai do Justin fala pra ele ir, eu sinto que é aquele momento que ele diz assim, eu tô preparando meu filho pro mundo, né? Como eu disse anteriormente. E ele precisa fazer esse tipo de coisa, ele precisa fazer certas coisas, porque senão ele não vai viver, ele não vai saber como agir numa situação real, numa situação onde ele vai passar por problemas, né? E então o Justin vai e ele realmente vê uma viatura da polícia, mas a viatura não para ele. O que é uma cena que eu gosto bastante, tá? Eu, na verdade, separei pra falar sobre ela mais pra frente, mas eu vou falar sobre ela logo. Essa cena é uma cena que eu gostei bastante. O fato da polícia não parar o Justin, eu acho uma cena importante de ser mostrada, sabe? Não é sempre que um carro de polícia vai parar um negro dirigindo um carro, sabe? Não é sempre que um policial vai agredir um homem negro. Não é sempre, mas a possibilidade de que isso aconteça é retratada e é mostrado como que ele deve lidar com essa situação caso aconteça. Não aconteceu na série. E eu acho isso muito importante também ser mostrado, porque na minha visão, assim, pelo menos, muitas pessoas falam como se não existisse racismo, porque não são todos os negros que são parados, sabe? Tipo, não é sempre que isso acontece. Mas quando acontece, muitas vezes o cara, ele sofre muito, né? Muitas vezes sofrem agressões, são presos injustamente. Inclusive, tem uma cena do próprio Um Maluco no Pedaço que eu estava assistindo esses dias e mostra o Will com o primo dele, o Carlton, saindo de carro. E quando eles estão saindo de carro, policiais param eles. E eles estão com o carro do sócio do Phil, né? O pai do Carlton e tio do Will. E quando eles são parados, o Will, ele fala, Carlton, você tem que agir assim, 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 assim. E o Carlton age completamente o oposto do que o Will fala, achando que nada vai acontecer com ele, né? E aí eles são presos, toda a história da série, toda a história do episódio é voltada pra essa cena. E eu acho que isso já é bastante retratado, sabe? Muitas das séries que eu assisto mostram esse tipo de situação. Eu acho que já foram mostradas várias vezes esse tipo de situação. Eu acho que é importante, sim, essa cena não mostrar. Até porque eu acho que o mundo tá chato, entendeu? E muita gente acha que essas coisas são mimimi. Até pra mostrar pra essas pessoas que a gente não precisa estar o tempo todo retratando cenas específicas, né, cenas de racismo, para que ele exista, entendeu? Então eu acho isso muito importante. Eu ia falar isso, lá no final do vídeo. Acabou que eu falei agora. Enfim, e falei até mais do que deveria falar, porque eu tinha separado só um trechinho pra falar e falei muito mais. Enfim, voltando um pouquinho pra situação do vídeo vazado, a gente vê a mãe do Justin falando com a mãe da Keisha. E a gente vê as duas falando um pouco sobre a maternidade delas, né? O quanto uma gostaria de saber se isso estivesse acontecendo com o Justin e tudo mais. E eu acho também muito importante elas falarem sobre a terapia
terapia, que a mãe da Keisha vai fazer terapia e que as duas conseguem se resolver. Claro que eu acredito que as duas iriam se resolver cedo ou tarde, não acho que elas iriam ficar com raiva uma da outra pra sempre, mas eu acho que foi importante pra resolver mais rápido e pra que elas tivessem uma conversa mais genuína, mais ouvindo os lados de uma da outra, né? Eu acho que a mãe da Keisha, num primeiro momento, ela demonstra, quando ela descobre toda a situação, né, da filha, ela demonstra uma certa repulsa pela filha, sabe? De tipo, nossa, ela fez exatamente o que eu pedi pra ela não fazer, sabe? Ela não conversa com a filha e ela meio que comprova pra filha que realmente elas não servem pra conversar, sabe? Eu acho isso muito interessante ser retratado na série, né? Porque de fato tem muitos pais que não sabem conversar com seus filhos. E é exatamente isso, sabe? Tipo, a mãe da Keisha, quando ela descobre toda a situação, ela simplesmente vai embora, ela fica com raiva da filha e vai embora. E em momento nenhum ela fala, nesse primeiro momento, né, assim, ela não para e fala assim, filha, eu tô preocupada com você, eu tô com medo do que você está passando, eu estou pensando no que, sabe? Em momento nenhum ela fala que tá chateada porque a filha não contou pra ela, ou porque ela se sentiu incapaz, ou porque ela achou que de alguma forma a culpa era dela. Em momento nenhum ela fala esse tipo de coisa. Ela só vai falar isso depois que ela faz aquela sessão de terapia e depois dessa sessão de terapia é que ela consegue falar pra filha que sentiu como se ela não tivesse conseguido proteger a Keisha, entendeu? E por isso ela também agiu daquela forma. Tinha decepção, obviamente, né, da filha ter passado pelo que passou, por conta também de não ter ouvido em partes o que a mãe falava, mas eu acho que o principal é o sentimento de impotência dela, sabe? E isso só fica claro depois que ela faz aquela sessão de terapia. Então, eu acho isso muito legal da série, de mostrar que ela não voltou atrás porque ela entendeu sozinha. Não, ela realmente teve que lidar com os próprios sentimentos para poder entender o que ela estava sentindo em relação à filha, né? E aquele primeiro momento me dói um pouco porque ela meio que, ao invés de dar apoio pra filha, que era o que a filha estava precisando, ela simplesmente joga toda a culpa pra filha e, sabe, aquele primeiro momento ali é um pouco pesado, sabe, na minha opinião, pra mim, né, vendo assim, tipo, eu olho e fico, nossa, realmente ela comprovou que o que a Keisha mais temia, né, que ela não podia contar com a mãe, que era melhor ela nem ter falado nada. Só que depois a gente vê o desenrolar da série e aí a gente vê que não foi bem assim. Mas também só porque ela fez terapia, né, porque talvez se não tivesse feito, não teria esse desenrolar, né? Realmente o núcleo familiar da Keisha não era dos melhores. Tanto que eu não suporto o pai dela, né? Gente, o cara é ausente. E isso é claro, fica nítido que ele é um cara mais ausente. Não vou dizer que ele é totalmente ausente, porque ele vai, né? Enfim, ele tem ela meio que como filha, mas ele é ausente, tipo, fisicamente, né? Enfim. Esse fator mexe muito com a Keisha e tudo mais. E isso já é um fator ruim. Mas o que me pega pra mim é que o pai da Keisha é um cara assim, insuportável. E na festa de despedida da Keisha, quando ela passa na faculdade, eu achei ele arrogante, idiota, babaca. Ele tava errado quando ele levanta aquela bola dizendo que o Justin não tem perspectiva de vida. Não, ele não estava errado. Mas a forma que ele faz, humilhando um garoto na frente de todo mundo, de toda a família da Keisha, foi assim, tão infantil e tão revoltante que, sério, me fez detestar aquele homem. Sinceramente, me fez detestar ele. E claro, vou ser sincera, se não fosse ele, o Justin não teria realmente acordado pro fato de que ele não gostava da faculdade que a mãe dele queria que ele fizesse. Ou seja, o pai da Keisha foi sim importante para a história. Mas isso quer dizer que eu gosto dele? Não gosto dele, tá? Enfim, outro personagem que eu também não gostei foi o melhor amigo do Justin. Gente, sério.
Em vários momentos, ele é muito desnecessário. Em vários momentos, ele é super babaquinha também, sabe? Sinceramente, eu adoro Justin. Eu acho ele um dos meus personagens favoritos. Ele, o pai dele, a Keisha também. Eu gosto muito desse. Eu acho que são os meus top 3 personagens favoritos, são eles. Mas o melhor amigo do Justin é simplesmente um homem. Não só fisicamente, mas ele é um homem, tipo, sabe? Ele é um homem na sua materialidade, sabe? É isso. Ele é um homem em toda a sua estrutura, sabe? Todos os pensamentos, tudo sabe? Ele é um homem. Eu acho que me irritou o fato dele ser um homem. E eu acho que também o que me pega é o fato dele e do Justin serem muito diferentes. Então, eu acho que por gostar tanto do Justin, dá um contraste com o melhor amigo dele, sabe? Principalmente porque quando a gente vê dois melhores amigos, a gente acredita que eles vão ser mais parecidos. Só que eles dois parecem não concordar em nada. O melhor amigo do Justin, em vários momentos, tem falas machistas, misóginas, enfim. Ele é basicamente o senso comum dos homens, entendeu? Meio que isso. Talvez ele nem seja tão insuportável quanto eu achei, mas como eu disse, quando ele fica perto do Justin, que é todas as vezes que ele aparece, né? Ele só aparece quando o Justin tá, fica um pouco distoante, entendeu? E aí me vem um questionamento, será que o Justin tem ele como melhor amigo? Porque era muito difícil pro Justin ter um amigo homem que, né, batesse as ideias ali? Ou será que o Justin tinha ele como melhor amigo por outros motivos? Tipo, sei lá, ele tinha outras qualidades que não foram mostradas na série, sabe? Não sei. Mas parte de mim acredita que é porque o melhor amigo dele era o único cara negro da escola além dele, sei lá, algo do tipo. Enfim. Agora indo assim pro último acontecimento, né, da série, que é o término, o último término do casal. Eu entendi. É só isso que eu tenho pra dizer, sabe? Eu entendi o que a série quis passar, sabe? Mas como se trata de uma série, eu obviamente queria que tivesse uma passagem de tempo e mostrasse os dois no final juntos, se reencontrando e sendo felizes pra sempre, sabe? Mas isso não acontece. Porém, eu entendi. Eu entendi que o Justin precisava desse momento de descoberta, né? E que, como ele, talvez por conta do TDAH, tenha um hiperfoco muito grande, e por conta disso, talvez ele hiperfocasse na namorada, eu tenho essa suposição. Talvez não tenha nada a ver com TDAH. Aí fica aí um questionamento, mas pra mim tem um quê disso, sabe? De que talvez por conta do TDAH dele, ele tivesse um hiperfoco na Keisha e por isso ele não conseguisse sair disso, sabe? Seguir a vida dele e viver a vida dele, ser feliz e correr atrás dos sonhos dele com o hiperfoco dele naquela menina, sabe? Entendeu? Eu acho que o relacionamento dos dois acaba se tornando um relacionamento legal, interessante, poderia dar certo, mas é essa questão, sabe? Ele precisava se encontrar para poder reencontrar ela. De fato, eu entendi o término. Mas não gostei, não, tá? Não gostei. Inclusive, no momento do término, o próprio Justin fala uma frase que é mais ou menos assim: o pra sempre deles talvez não quisesse dizer que pra sempre eles estariam juntos, mas que eles iriam pra sempre lembrar um do outro. Eu acho que isso é muito poético, muito bonito, mas eu fiquei triste mesmo assim. Eu queria que os dois ficassem juntos, sim. E só pra constar, quando eles se reencontram lá no final, pra mim eles tinham que voltar ali já. Pra mim ele já tava tipo, não, eu já me encontrei, já decidi o que eu tenho pra fazer, e é isso, vamos ficar junto, hein? Não sei por que eles não ficaram juntos lá no final, cara. Mas enfim, eu entendo que também foi pouco tempo depois, foi só 2 meses depois, eu super entendo. Mas não importa, eu queria que os dois ficassem juntos. Ia ser difícil por conta da distância? Sim, mas eu acho que seria justo, sabe? Os dois ficarem juntos também. Eu fiquei muito triste com o término deles. Eu chorei, não vou mentir, não. Enfim, mas é isso. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e clica aqui nessa playlist pra ver mais vídeos como esse.